Muito boa tarde a todos presentes, todos os colegas presentes. Olá, boa tarde. Eu estava com o YouTube aberto aqui, fechei. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Carriço. Eu sou advogado, também jornalista. Vou fazer uma breve apresentação. Mas antes do tema, do poder do network do atendimento humanizado no agro, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, porque a gente sempre acompanha muito a figura do Luiz, a figura da Lohane, né, que são pessoas para lá de especiais no processo da família Ábreda, mas a gente precisa valorizar quem está nos bastidores, correto? Os bastidores como a Isabela, também a Yasmin, que fazem o processo da Ábreda acontecer. Então, isso não é apenas um time, né? Eu vejo isso como uma grande seleção. Nesse sentido, quando eu recebi o convite para ministrar uma aula, eu pensei muito no que falar, qual que seria a minha contribuição, e hoje a gente não vai tratar absolutamente nada de direito material. Eu acredito que os colegas, que os membros da Ábreda, assim como eu também, buscam conhecimento diário na profissão, mas eu me sinto muito confortável e eu acredito que a minha contribuição ela é muito maior para falar realmente sobre o poder do network e do atendimento humanizado no agro. Muito em vista também dos meus 20 anos, né, de acompanhamento diário dentro do setor rural, mais como jornalista, né, que é a minha primeira formação, do que propriamente como advogado, que é a minha área de escolha e minha atuação dentro do direito. Então, eu agradeço a oportunidade, né, eu valorizo muito essa questão do Luiz e da Lohane pelo ambiente familiar, por todas as circunstâncias, não nos conhecemos pessoalmente, mas eu agradeço a oportunidade porque eu vejo neles um pouco também da minha família, tudo bem? Então, de forma bem rápida, a gente vai tratar, né, basicamente desses tópicos, do quem sou, orgulhe-se do agro, participe de eventos, o poder do network e o atendimento humanizado, tudo bem? Vamos, dentro desse roteiro, deixa eu só, eu estou com um retorno aqui, do quem sou. Eu sou cristão, sou católico, me orgulho muito, sou pai dessa moça aqui, de 9 meses, a Antonella. Vocês vão, às vezes, ouvir um chorinho de fundo, porque eu estou home office, né? Eu moro no interior do estado de Mato Grosso do Sul, a 100 quilômetros da capital, onde está o meu escritório, a minha empresa. Então, às vezes vai ter um chorinho de fundo, que é a minha pequena. Sou esposo da Cir e extremamente família, e eu enfatizo muito isso, que dessa situação eu não abro mão, né? Coloco nas minhas prioridades Deus, família e trabalho. É assim que eu penso, é assim que eu faço do meu dia a dia um hábito, né? Uma constância. Sou graduado em comunicação social, né? Minha primeira formação em 2004, né? Tenho 40 anos, às vezes a dicção não vai estar muito boa, eu fiz uma extração de dente na última terça-feira à noite, mas a carcaça ainda está ajudando, tá bom, gente? E sou pós-graduado em comunicação, linguagens, construção textual e literatura em 2007 e fiz a segunda formação em Direito em 2016, ambas pela Católica, Universidade Católica Dom Bosco. Sou sócio fundador do Espaço Agro Rural, é uma empresa
sediado em Campo Grande, onde o poder da conexão fala muito forte, né? É um espaço onde reúne empresas associadas que levam soluções diversas para o homem do campo. Mas tem hoje como carro-chefe o marketing para empresas do agronegócio, em especial para sementeiras, né? E dentro desse contexto, sementes de pastagem, sementes forrageiras. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele faz em minha vida e vocês vão entender um pouco mais nos próximos slides. Deixa eu passar aqui. Orgulhe-se do agro, né? Eu basicamente coloquei esses 3 pilares de envolver a família e incentivar as gerações a conhecer as riquezas que o agro tem. Isso, para mim, é de extrema importância. Na foto está minha esposa e 3 dos 5 sobrinhos que nós temos catando tomate na propriedade, né? A propriedade do meu sogro é um produtor que é meu grande professor na vida rural, né? Então eu faço da propriedade de pequeno porte, mas eu faço dela uma escola diária para a minha vida e coloco em prática também um pouco dos conhecimentos que a gente acaba tendo nesse decorrer da nossa vida prática como jornalista, mas também como advogado. Uma segunda solução para eu me orgulhar do agro é enfrentar as inverdades com fatos e combater as fakes, né? Eu bato muito nessa tecla, inclusive já fizemos algumas lives tratando realmente das fake news como algo muito prejudicial para o nosso setor rural, né? Vocês, amigos que atuam com a advocacia agrária, né, nas suas várias vertentes, a gente precisa realmente buscar uma informação que faça sentido e que seja um fato, né? A gente precisa ter isso muito claro, porque uma fake news ela é prejudicial não apenas por uma ponta, né, do setor, ela engloba, infelizmente, todo um ciclo, né? Então, a gente precisa levar isso muito a sério. Eu faço disso uma prática, né? Assim, apesar de ser jornalista, eu evito realmente assistir certas emissoras de televisão. Eu valorizo muito os canais segmentados, então, no meu dia a dia, seja no meu home office ou no trabalho dentro do escritório, fazer o acompanhamento de mídias que sejam sérias, né, que sejam e que valorizem o nosso setor rural. E isso remete muito também a essa terceira solução, né? O que o campo precisa chegar na cidade não é apenas uma questão dos produtos, mas sim a questão da informação. Isso é de extrema importância, a gente precisa levar cada vez isso mais a sério. Aqui, eu até, quando desenvolvi esse trabalho de criação dos conteúdos, eu coloquei algumas fotos que remetem muito ao meu dia a dia, né? Então, as fotos das laterais, das pontas, foram visitas a clientes, né, em campos de milho, em lavouras de milho. Eu falo de Mato Grosso do Sul, onde a pecuária ela é extremamente consolidada e grandes culturas também, como o milho e a soja. Já a foto do meio, os meus finais de semana de lazer é justamente colocar na prática um pouco do que a vida me ensina. Aí, nada mais do que eu esgotar uma pilheta, né, de pneu, um bebedouro para gado, e esgotando e fazendo a lavagem, porque os estudos mostram que esse é um papel importante para o ganho de peso animal. Então, são situações que a gente aprende na prática, né? A vida vai nos ensinando, e eu me orgulho muito hoje, né, com 40 anos de idade, sendo 20 dedicados à comunicação, ao jornalismo,
e mais recente ao direito também, de ter rodado bastante esse país, fazendo matérias, fazendo gravações, e hoje eu não conheço, são 4 estados do país, então a gente já tem uma prática de absorver conhecimento com quem executa, né? E não falo apenas do produtor rural, eu falo de lojas agropecuárias, de representantes comerciais. Então, são situações que a gente acaba colocando na prática e isso é muito importante, né, para o nosso crescimento profissional, mas também nosso crescimento pessoal. Um segundo tópico que eu destaquei para a gente realmente participar de eventos, né? Esses 3 pilares de transformação constante, de investimento em você e de mensuração do impacto, são de extremas, são assim, de fundamental importância. A foto da esquerda foi um evento que acontece anualmente em Campo Grande, e isso acontece também em outras praças, em outros estados, que é um evento focado para a qualificação de gerentes e capatazes de fazendas. Então, essa é uma dor muito evidente dentro do agronegócio. E até a Lohane, né, que atua na esfera trabalhista, dentro do agro, tem muita propriedade para destacar isso. E eu faço questão, quando o evento acontece em Mato Grosso do Sul, é claro que isso fica mais fácil por situações de logística, eu procuro estar presente, né? Eu procuro fazer conexão, fazer contatos, isso me agrega absurdamente dentro da advocacia, né? A gente estreita network. Então, eu evidencio que os eventos agro desempenham um papel fundamental na transformação e no progresso sustentável do setor. Então, sempre que possível, participe de eventos presenciais. Isso realmente não tem preço, né? Por mais que a tecnologia esteja presente, a gente consiga absorver e participar de eventos de forma remota, mas faça esse contato diário, esse contato presencial, porque isso você vai sair muito mais rico do que quando você chegou. Investimento em você, justamente porque esses eventos contribuem com o agro, mas você, colega e membro da família Ágreda, já mensurou qual que é o impacto disso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, o quanto que você cresce e se desenvolve como pessoa? Eu vou relatar brevemente uma situação pontual que aconteceu no município de Pirapora, em Minas Gerais, onde está a matriz, né, da família Ábreda. Na beira do São Francisco, visitando algumas propriedades rurais de pecuária, eu tive a oportunidade de conversar com um produtor rural, e esse produtor rural, um senhor já, ele me destacou que toda a forma de controle dele, de gestão da fazenda dele, funcionava de uma forma, para ele, né, extremamente eficiente. Por mais que a tecnologia estivesse presente, ele fazia toda a gestão com uma caneta Bic e com um caderno, né, toda a entrada, todas as despesas, mortes de animais, enfim, um senhor em Pirapora, com uma fazenda altamente produtiva, ele conseguia fazer toda a gestão dessa forma. Foi uma das situações mais marcantes na minha vida, porque eu vi uma propriedade altamente rentável, mas com uma gestão, né, por se tratar de um senhor, de uma forma que me surpreendeu. Então, são situações que aconteceram já tranquilamente há mais de 12 anos, que eu sempre reporto, e que isso só acontece quando a gente participa e está a campo, né? Então, contextualizando toda essa situação,
se inscreva em fóruns e congressos quando não é possível a participação presencial, né? É um grande fator de diferenciação de um profissional, é essa capacidade de se conectar, não apenas aos assuntos, né, para ampliar conhecimento, mas se conectar às pessoas. As pessoas se conectam com pessoas, né? Pessoas não se conectam com marcas, pessoas falam com pessoas. Por mais que eu trate e que eu viva muito o marketing digital, ainda mais com a nossa carteira de clientes dentro do setor agro, isso eu levo também para a advocacia. Eu faço questão de ser muito ativo nessas conversas, porque isso me engrandece, isso me faz crescer profissionalmente, e isso, de fato, não tem preço, né? Não tem honorários que você consiga mensurar, porque isso é algo realmente para a sua vida. Aí na sua cidade, você participa de grupos de discussão? Aqui em Mato Grosso do Sul, eu faço questão de participar de grupos da FamaSul, por exemplo, né? Você que está assistindo ao vivo, ou você que em algum momento vai acompanhar a aula e está em Campo Grande ou aqui em Mato Grosso do Sul, sabe muito bem que a FamaSul é um importante órgão, assim como tem em outros estados, que é a Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso do Sul. Grupos de discussão dos sindicatos rurais. Eu tenho o grande luxo, né, de ter a sede da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, né, a capital do Mato Grosso do Sul. Então, eu faço muita questão de estar presente, não apenas nos eventos, mas de ter contato com os pesquisadores que dedicam o tempo, dedicam os estudos para melhorar a pecuária de corte de um modo geral. Não apenas na temática de forrageiras, que é um assunto que eu tenho uma ligação um pouco mais forte, né, já há alguns anos. Também as questões de visitas técnicas. Fazer uma visita guiada em uma propriedade, fábrica, empresa que tem recursos de alta tecnologia e conhecer na fonte as informações mais atualizadas do mercado, isso não tem preço, né? Então, sempre que possível, faça presente nas indústrias, né, de nutrição, nas indústrias de sal, nas indústrias, nas empresas sementeiras, né, dependendo do seu nicho de atuação, se faça presente, participe de encontros, de dias de campo, né? Logo mais, no mês de agosto, durante o segundo ano consecutivo, eu vou para São Paulo, a convite de cliente, para participar do Beef Day, que é um importante evento do calendário nacional, um evento que acontece próximo de Barreto, São Paulo. Então, é algo que eu valorizo, eu enfatizo, e eu faço questão que vocês, membros, né, eu não trato nem apenas como colegas, mas como uma família, se façam presentes nesses eventos, que isso é de suma importância para o crescimento profissional de cada um de vocês, né? Acredito que boa parte seja mais jovem do que eu, né? Tem menos de 40 anos, muitos recém-formados, mas se façam presentes, isso vai fazer uma diferença enorme no dia a dia profissional de vocês. Partindo por um próximo tópico, a questão do atendimento humanizado, né? A gente tem o hábito de ser chamado de doutor, né? A gente estudou na faculdade, muitos, e eu não julgo quem faça a questão disso. Eu tenho colegas que não que exigem, mas que faz sentido para ele ser chamado de doutor. A gente sabe que tem a questão da lei do Império, de 1827, enfim, toda essa situação, mas eu confesso que eu sempre abri mão disso. No primeiro ano de faculdade, lá em 2012, eu já fiz a faculdade de Direito, né, já não tão jovem, mas o primeiro semestre mesmo eu tinha hábito, eu sempre gostei muito de usar calça jeans e botina, né? E eu ia para a faculdade de Direito dessa forma e em momento nenhum em desrespeito à classe de advogados, à classe jurídica.
mas é como eu sempre me senti bem, né? Até professores falavam, Léo, acredito que o bloco de agronomia é o bloco ao lado, né? Mas é algo que eu faço questão, eu vejo hoje as pessoas, os advogados, fazendo questão de ser chamado de doutor, a utilização diária de terno e gravata, a questão das formalidades de sapato, né, a linguagem formal, o excesso de juridiquês, que muitas vezes, num atendimento, é um fator complicador, é um fator que ao invés de uma prospecção avançar para um fechamento de contrato de honorários, ali talvez seja um fator de bloqueio, de não haver uma conexão com o seu cliente. Então, é algo, a leitura que eu tenho, muitos advogados que atuam com o setor rural, eles necessitam rever essas ações, né? Mais uma vez reforço, não julgo quem executa dessa forma, mas para mim, no próximo slide eu vou mostrar um pouco como que eu executo. O atendimento demorado e universal, né? A tecnologia ela está existente, mas a gente precisa lembrar que isso também está no campo, né? O produtor rural hoje, ele está antenado no WhatsApp a todo instante, né? O Facebook, que para muitos é uma ferramenta que está em desuso, né? Uma tecnologia que está em desuso, uma plataforma. Não, estudos mostram que o produtor ele está muito antenado no Facebook, né? Porque lá tem grupos de estudos, de troca de informações, de negociações de gado que estão no Facebook. Então, esse atendimento humanizado é algo que a gente precisa cada vez mais valorizar. Como eu, Leonardo Carriço, executo, tá? Eu, já no atendimento, eu já faço questão de deixar a pessoa me chamar pelo nome, me chamar de Leonardo, né? Abro mão, eu geralmente uso esse termo, eu abro mão do doutor. E em muitos casos eu vi uma conexão muito forte com os clientes, né? Parece assim, porque geralmente o cliente chega para você já com alguma dor, com algum problema a ser resolvido, né? É o que eu falei para minha dentista anteontem, né? Eu não gosto de ir ao dentista, geralmente eu vou para resolver problema. E o advogado da mesma forma. Então, geralmente, quando o produtor, que é o nosso persona, né? Que é o nosso público-alvo, ou as empresas do setor nos procuram, é porque está com algum problema. Então, vamos abrir mão do doutor, vamos realmente chamar pelo nome para gerar essa conexão. O terno e a gravata e também o sapato, eu utilizo em audiência, né? Às vezes no primeiro atendimento até faço questão de usar uma camisa social, uso uma gravata, mas já deixo bem claro que para o segundo atendimento, para a sequência do trabalho, eu vou ficar bem à vontade e está tudo certo. Porque as pessoas contratam o seu intelecto, né? A sua entrega, e não... Né? Não é apenas a questão da sua imagem. Essa situação do juridiquês é algo muito recorrente na nossa classe, então a gente precisa realmente mostrar o conhecimento de uma outra forma, né? Com uma linguagem que o seu cliente entenda. E é assim que eu executo os meus atendimentos, né? A partir do fechamento também do contrato, no atendimento ao meu cliente, né? Uma linguagem de entendimento fácil para ele. E a agilidade e o atendimento personalizado, porque cada cliente que te procura com uma dor. Eu, por exemplo, eu atuo muito com a parte de contratos agrários e defesas de multas ambientais. Então, eu tenho, muitas vezes, caso depois vocês façam uma pesquisa, né, pelo Google, geralmente os elogios que eu recebo é a forma do meu atendimento, né, porque nada melhor do que a gente se colocar no lugar do nosso cliente. E eu faço muita questão disso, não abro mão, porque cada cliente tem a sua dor, e a gente precisa tratar todos com um grau de preocupação máximo. Então, a agilidade e o atendimento personalizado faz muito parte do meu trabalho. Uma situação
importante aqui, eu vou... essa moça da foto, é minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que vivia bastante o agro, né? Uma pessoa... não era produtora rural, essa foto eu tirei na propriedade do meu sogro, que eu já venho quebrando alguns paradigmas, né, que muitos produtores, no caso dele a gente fez uma transição do leite para o corte, mas de ter um pré-julgamento em relação a ser pequeno produtor. Na verdade, eu carrego comigo que não há o pequeno, o médio e o grande produtor rural. O que existe é a pequena, a média e a grande propriedade rural. Toda propriedade, ela necessita ser produtiva. E, nesse sentido, é uma quebra de paradigma, porque a gente precisa fazer com que os nossos clientes vejam o potencial produtivo da propriedade. Então, ver a propriedade como uma empresa e não apenas como uma situação pontual. Não passou o slide? Tá, a Abra oficial. O slide eu passei hoje até para o pessoal da Abrada, mas é que eu estou acompanhando, me norteando aqui pelo slide, tá? Daí isso vai ficar no grupo no grupo da Abrada, e daí vocês, no momento oportuno, também podem fazer uma análise. Mas, de todo modo, tá, perdão. Gente, só um minutinho. Aqui, ó. Eu acabei passando, né, gente? Peço desculpas, é que eu estou com o slide aberto aqui no monitor paralelo. Aqui, ó. Tá, gente. Eu não vou retomar, eu me perdi aqui porque eu estou com o monitor paralelo. Mas eu vou voltar aqui para não me perder. Em relação a essa situação pontual da minha mãe, né? O ano de 2023 foi um ano de extremo aprendizado na minha vida. Por qual razão? A minha mãe, ela lutou bravamente contra um câncer no início do ano, e ela veio a falecer no mês de novembro. Mas Deus sempre está muito presente na minha vida, e eu faço muita questão disso. E ela me ensinou, no mínimo, esses 10 tópicos que eu carrego para os meus atendimentos dentro do setor rural, tá? Dentro do meu dia a dia, na advocacia. O primeiro dele é saber ouvir, né? Então, assim, o produtor, muitas vezes, com mais de 60 anos, ele necessita se expressar, né? Ou a gente tirar a informação de uma forma que a gente entenda e possa ajudá-lo. Então, o saber ouvir, né, ter a escuta ativa é de suma importância para a gente levar melhores resultados para os nossos clientes. A honestidade em caso extremo, tá? Porque muitas vezes nós não seremos entendedores por completo quando o cliente te procura. E quando isso acontece, a gente, né, ter humildade suficiente e ser honesto com o cliente, em relatar que naquele momento você não tem a resposta para dar, que você vai buscar o conhecimento e vai dar o retorno, né? Eu atuo em algumas situações com parceria e funciona da mesma forma, né? Eu busco as parcerias com advogados que pensam e que sejam transparentes, assim como eu. Em tudo na vida, eu tenho muita gratidão, né? Eu vou relatar um caso bem recente dentro da advocacia, onde eu tive a oportunidade de fazer o atendimento com um problema bem sério de endividamento rural, e o produtor gostou absolutamente do meu atendimento, gostou da forma que eu pude ajudá-lo naquele momento, né? Elaborei a proposta de contrato de honorários, apresentei a proposta, dentro de uma realidade de mercado, né? Eu valorizo muito o meu tempo e, né, norteio, pelo menos, com as condições do que a tabela da OAB
sugere, e era uma situação de honorários bastante atrativa na minha realidade de atuação, né, tendo em vista que eu não atuo com exclusividade para advocacia, mas dedico também parte do meu tempo para a comunicação. E passei as condições, né, uma condição bastante atrativa, e no momento do fechamento ele foi muito transparente comigo em falar que ele fechou com um advogado associado à cooperativa que o atendia. Aquilo, né, no momento eu respirei fundo, porque estudei muito para fazer o atendimento e tal, mas eu tive gratidão. E vi que eu plantei a semente, porque além de uma avaliação no Google, eu sempre reporto quando eu faço um bom atendimento, quando eu faço trabalho para me avaliar no Google, e o cliente me avaliou super bem. Naquele momento não deu muito certo, né? Mas eu acredito no tempo de Deus e é a lei que a lei da vida é assim, nem sempre vai ser da forma que a gente pensa, né? Por isso que eu não abro mão de ser persistente na minha forma de agir, nas minhas entregas, nos meus estudos dentro do agronegócio. Tenho muito respeito pelo produtor rural. Eu vejo que o produtor rural é a essência desse país, e a gente sabe disso, né? Não vou entrar em méritos políticos, mas como jornalista, me dói muito saber que muitas emissoras, abertas em especial, e que aqui na minha casa não entram de forma alguma, desvalorizam o produtor rural, né? E não tem esse respeito e essa responsabilidade junto ao homem do campo. A organização, minha mãe me ensinou muito na forma de agir com os meus clientes. Eu tenho certeza que hoje ela, nos braços de Deus, ela está muito orgulhoso de eu estar podendo ministrar um pouquinho do meu conhecimento, da minha prática, né? Isso aqui não é um curso, nada mais é do que um pouco da minha prática dentro do setor rural, que completa 20 anos. A gente ter a empatia junto ao produtor rural, saber a forma de ele agir, de ele se comportar no dia a dia, a gente ser proativo é um grande diferencial na carreira jurídica, né? E isso não remete apenas para o agronegócio, não. Isso eu vejo em outras esferas, em outras áreas do direito. Tenho colegas, né, que têm muito respeito, aprendo muito com eles, mas não são proativos no sentido de responder o cliente com um pouco mais de agilidade, né? Eu não estou entrando no método de responder às 10 da noite, não é dessa forma, mas parece que procrastinar uma resposta vai fazer com que o cliente enxergue com outros olhos, né? E a gente ter a paciência é algo essencial no nosso mercado de trabalho como advogado, e é uma situação que eu aprendi muito também com a minha mãe, porque essa é uma virtude do ser humano e nos ajuda muito como advogados, viu? Ser paciente é uma situação de suma importância para a gente realmente colocar a nossa prática com uma qualidade maior e uma entrega maior junto ao produtor rural. Mais uma vez, eu reforço o meu pedido de desculpas, tá? Como eu tenho um monitor paralelo aqui, eu estava passando o slide para mim e não para os colegas advogados. O último slide, né, é uma frase que eu carrego muito para a minha vida, né? Que é você colher o que você planta, né? Então, eu semeio muita positividade. Mais uma vez, reforço que em 2023 foi um ano de extremo aprendizado na minha vida. Eu sou membro da família Ábrida pelo 3º ano, e até já conversei com a Yasmin também, até com o próprio Luiz. Eu acredito que esse até é um compromisso público aqui com vocês. Eu acredito que eu
posso e devo usufruir mais do conhecimento que vocês, né, colegas advogados, dessa família tão importante para os estudos do agronegócio. O ano de 2023 foi um ano que eu fiquei muito ausente, né, por toda a situação familiar, né, pelo nascimento da minha pequena, e foi um ano que eu fiquei muito ausente desse grupo. Então, assim, aí estão as minhas redes sociais, o meu WhatsApp, 6799-262-7640, meu Instagram, meu LinkedIn. Eu fico muito, muito feliz de mostrar um pouquinho, né, como que foi os meus 20 anos dentro do setor rural, muito dele como jornalista, outros anos como advogado, mas espero que de alguma forma eu possa ter plantado uma sementinha na forma de vocês ampliarem o network dentro do agronegócio e realmente ter um atendimento humanizado mais recorrente, né? Eu percebo que a gente está no mundo muito da tecnologia e esquece de ouvir realmente os nossos clientes. Ouvir o produtor rural é essencial para que a gente possa fazer uma entrega eficiente. E é isso, gente. Eu tinha de 30 minutos a 1 hora para falar. Me perdi um pouquinho aqui na questão dos slides, mas fico aqui para poder, de certa forma, interagir, se for necessário, e vocês entrarem em contato assim que possível. Deixa eu ver aqui, passou a fala da sua mãe, excelente conteúdo, uma forma muito receptiva, gentil, curiosa de falar sobre o agronegócio e relação com o produtor rural. É bem isso mesmo, viu, Lilian? Assim, mais uma vez eu enfatizo, né? Eu vivo em Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem a potência dentro da pecuária, dentro da agricultura, em especial as grandes culturas, né? Que é a soja, o milho, né? Tem muito sistema de integração lavoura-pecuária. Eu enfatizo isso, mas essas andanças, pela minha profissão, eu vi muitas histórias e eu aprendi, até um pouco cômico falar, mas eu como jornalista, eu acabo falando muito, mas é absurdo falar que eu comecei as minhas primeiras palavras com 3 anos de idade, né? Eu falo isso para minha esposa, ela cai na risada. Mas eu tenho a escuta muito ativa, assim, porque eu gosto de ouvir o produtor rural e eu sei que ele tem as suas dores. E quando ele nos procura, realmente é porque ele precisa de ajuda, né? Então, antes da gente fechar honorários, a gente precisa ter em mente que Deus nos deu uma missão, e a minha aqui na Terra, né, eu falo por mim, é ouvir e entender e ajudar o produtor rural como eu posso, né, com o meu conhecimento jurídico, com um pouco do meu conhecimento na comunicação, e faço da escola os meus finais de semana, né, como eu moro a 100 quilômetros de Campo Grande, quem é aqui do Mato Grosso do Sul conhece, que é o município de Corguinho, meu sogro com uma propriedade rural de pequeno porte, eu faço dos finais de semana uma escola, né, então eu coloco um pouco da prática, o que a vida vai me ensinando. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Tem um recado importante aqui, muito importante. Em relação à MBA da família Ábrada, né, que estão com as vagas abertas, também a 7ª turma de pós-graduação, tá? Acho importante a busca do conhecimento, a busca prática, e eu avalio que o estudo transforma vidas, né? Então, sejam os estudos jurídicos ou os cursos que você tem condição de fazer, invista, porque o investimento ninguém tira de você.
Obrigado pela oportunidade, família Ábrada. Obrigado, Luiz, Lohane, que tem, né, conforme eu falei no início da aula, uma história, né, um pouco similar à minha também, né? Eu queria trazer minha pequena aqui para mostrar para vocês, mas ela está no soninho agora. Mas é uma história um pouco parecida, porque ela é minha primeira filha nos meus braços, né? E esse é o grande motivo de eu estar no home office hoje. Mas ela tem 2 irmãozinhos no céu e eu entendo que o tempo de Deus é perfeito e Ele me deu a minha filha no ano que eu perdi minha mãe. Né? Minha mãe não está fisicamente, mas ela está, inclusive, nos meus atendimentos, porque eu coloco na prática o que ela me ensinou. Muito obrigado.